Com a revogação da lei de imprensa, dispositivos dos códigos penal e civil passam a ser aplicados pelos magistrados para julgar processos contra jornalistas e empresas de comunicação. Mas não há um consenso. Há quem defenda que é preciso uma nova lei para regular o trabalho da imprensa. A derrubada da lei de imprensa pelo Supremo Tribunal Federal serviu para reforçar a democracia e a liberdade de expressão. Mas as opiniões se dividem, por exemplo, quanto à aplicação dos códigos civil e penal para as questões de imprensa. Acaba sendo distribuído para juízes de primeira instância um poder muito grande, sem nenhum tipo de critério, sem nenhuma orientação. Boa parte desses juízes vão acabar utilizando a legislação revogada pelo próprio Supremo. A decisão está sempre na mão do juiz, existindo ou não lei. E nós temos que confiar nos juízes, sim. E, afinal de contas, o sistema brasileiro admite recurso, né? Então, se o juiz errar em alguma coisa, a parte que considerar aquilo erro recorrerá. E é assim que se organizam também outras decisões. O direito de resposta era previsto na lei derrubada. Agora, a única legislação sobre o tema é o da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 5º, diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Durante a decisão plenária que extinguiu a lei de imprensa, o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, destacou a seguinte consideração. O direito de resposta é assegurado no plano constitucional, mas necessita, no plano infraconstitucional, de normas de organização e procedimento para tornar possível o seu efetivo exercício. É muito vago o que diz a Constituição e fica na mão de qualquer juiz decidir se eu tenho ou não direito de resposta. A Constituição já diz que cabe direito de resposta, que é proporcional ao agravo. E o Código de Processo Civil diz como requerer esse direito. Você não poderá ter uma lei que diga que não cabe direito de resposta ou que não seja proporcional ao agravo, porque a lei não pode chocar com a Constituição. E as reparações em dinheiro? Será preciso regular a situação de quando e de quanto a imprensa deve pagar pelo erro? Há uma discussão importante ser feita, que é se a empresa deve se responsabilizar pelo eventual crime de imprensa ou se, sem uma lei de imprensa, no momento atual que vivemos, um eventual abuso deve ser pago tanto pela empresa como pelos profissionais. Alguém que sofre um agravo moral, não pode ter isso reposto de maneira pecuniária. Então, talvez um eficiente direito de resposta, né, um eficiente exercício da reparação pelo veículo seja muito mais eficiente para aquele que sofreu um agravo no seu direito do que efetivamente a indenização. Sabe onde é que pega a questão na lei que está no Congresso? No artigo que define a indenização. Porque tem deputado que colocou uma indenização muito alta. Ele classifica os danos causados pela notícia e dá um valor de indenizatório. Então, essa é uma escala, é uma tabela que vai longe, vai lá em cima. E aí as empresas ficaram loucas, né? Porque se ele comete um erro e eu entro na justiça baseado nessa tabela, o juiz pode liquidar uma empresa de jornalismo. O Congresso Nacional tem mais de 30 projetos de lei com a intenção de modificar ou revogar a Lei de Imprensa de 1967. Mas com a decisão do STF, esses projetos não fazem mais sentido existir. E com relação a uma nova Lei de Imprensa e questões específicas como direito de resposta, existem pelo menos 10 projetos já apresentados. Um dos projetos é o do senador Romero Jucá, líder do governo, apresentado há mais de 10 anos. A lei de imprensa, da forma como estava, tinha que ser revogada. Agora, eu acho que realmente ficou uma lacuna, que é a regulação do processo de direito de resposta. Devemos ou não devemos ter lei de imprensa? Se um médico esquece a tesoura na barriga do doente morre, o médico vai ser processado pelo Código Penal. Se um engenheiro constrói uma ponte com areia ruim de propósito para ganhar mais dinheiro, a ponte cai, ele vai para o Código Penal. Por que é que um jornalista, quando erra, quando abusa da honra de uma pessoa, quando revela
um segredo de Estado ou qualquer coisa, por que é que ele deve ter uma lei especial? Não há necessidade de lei. A Constituição, por si só, cumpre todos os objetivos. Não é possível haver uma lei sistêmica de imprensa. O que eu sou a favor e que o Supremo diz que pode existir? É uma lei instrumental que trate de alguns direitos correlatos. Eu diria que nós precisamos de um PROCON da mídia, geral e consensual, no qual as indenizações ou as reparações possam ser negociadas consensualmente entre as partes. A imprensa brasileira não tem essa cultura, que é dizer publicamente, errei e peço desculpas. Depois do intervalo, os erros da imprensa no caso Escola Base de São Paulo, a indenização de um ex-senador e opiniões sobre a ética dos jornalistas. Eu volto já.